Gente, boa tarde. Estou aqui com a Maria Ruana, minha companheira de vida, de tarefa, né? De missão, para dizer a verdade. Amigas do Alzheimer. Amigas do Alzheimer de missão. Nós nos conhecemos através do Facebook e começamos a compartilhar ideias, enfim. A gente saiu do virtual para o real. E hoje nós vamos fazer um vídeo aqui para contar para vocês o que muita gente pergunta, qual foi a nossa experiência, como foi que nós descobrimos que as nossas mães, né, estavam com Alzheimer. Os primeiros sinais. Os primeiros sinais, o começo de tudo, né? Porque existe uma linha, que eu diria que a maioria vai por ali. Mas cada caso é um caso, né? Então eu vou deixar a Maria Ruana falar, que ela é minha convidada. Provavelmente esse vídeo será 2 partes, porque eu não vou fazer vídeo de mais de 15 minutos, tá? Porque senão eu vou ficar até amanhã carregando o vídeo para entrar no ar. Então eu vou fazer parte 1 e depois parte 2, tá? Eu vou ser entrevistadora. Tá ok, então. Ruana, conta pra gente como foi que você, com quantos anos, como é que foi com a Poli? Bem, primeiramente, boa tarde. Sejam bem-vindos no canal da Cláudia, com a dona Francisquinha. Eu, como convidada, estou muito feliz de estar aqui. E foi uma coisa, assim, muito estranha, vamos dizer. Eu fui morar com a minha mãe em 2003, com a morte do meu pai, e em 2013, 10 anos depois, eu comecei a perceber algumas coisas que minha mãe estava fazendo estranhas. Ela pegava o relógio para ligar e desligar a televisão, ela passava o controle remoto para pentear o cabelo, ela gostava de ver muito missa, conversava com o padre respondia a ela não sabia onde colocava o pente, coisas assim que antes de tudo isso acontecer, eu confundia com idade. Minha mãe está com problemas de memória. Que idade ela tinha? Bem, hoje ela está com 93, estamos em 2019. 10 anos, uns 83 anos. 83 para 85, por quê? Porque quando foi detectado o Alzheimer, a médica disse que provavelmente já fazia uns 2 anos, de 1 a 2 anos, que ela já estava com os primeiros sinais. Igualzinha a minha mãe. Quando a gente está em casa, convivendo dia a dia, a gente não percebe esses primeiros sinais como um sinal de Alzheimer. A gente percebe como um sinal de idade, problemas de memória. Uma coisa importante, Ruana, que eu, assim, pelos casos que eu conheço, a maioria coincide. Ela tinha depressão? Sim, depressão. Ela tomava remédio para depressão? Sim. Calmante? Também. Então, os médicos dizem que o Alzheimer, ele gera uma depressão, a glicose fica mais alta, fica alterada, podendo se tornar um diabético. Uhum. Então, esse doce tem que ser controlado. A medicação para dormir, no caso dela, é o lorazepam, é um remédio que vicia. A mamãe tomava Lorax. O Lorax, que é o lorazepam. Exatamente. Então, tudo isso levou ao Alzheimer, ou o Alzheimer levou a isso tudo. Não se sabe porque a medicina ainda está muito atrasada com relação. Eles não sabem bem explicar por que acontece, por que não acontece. E o humor dela, como era? Minha mãe sempre foi uma pessoa alegre, de subir numa mesa e tocar as castanholas. Depois que ela envelheceu, depois que aconteceu a perda do meu pai, ela ficou mais introspectiva, ela ficou com o copo dela sempre meio vazio. Nunca está meio cheio. Ela ficou mais triste, mais depressiva, mais calada. Isso não vai dar certo, eu não vou não porque isso vai acontecer. Essa situação, há uma alteração de comportamento na realidade, a pessoa muda. Ela chegou a morar sozinha? Nunca. Logo que seu pai faleceu, você foi morar com ela? No mesmo dia eu já dormi na casa dela. E fiquei. Aí levei uns 2 meses para fazer toda a mudança, porque eu tinha minhas coisas, meu trabalho, minha vida, eu tive que fazer essa mudança, fiz essa mudança.
moro com ela desde 2003 e não percebi esses primeiros sinais. Quanto tempo tem isso? Foi em 2003? 2003 para 2013, 16 2013 aconteceu o diagnóstico, que provavelmente começou em 2011, então tem 9 para 10 anos. A mamãe... 8 anos, 9 anos. A mamãe eu acho que tem 9 anos de Alzheimer, porque de diagnóstico tem 7. Né? Isso. Eu vou começar a falar dos sintomas da minha mãe. Se você lembrar mais alguma coisa, você pode me interromper. Sua mãe contava algumas histórias assim fantasiosas? Ela inventava, né? Eu coisas. tenho uma para contar. Conta, Nossa conta. Senhora. Não? Bom, Fala. a mamãe, ela... meus filhos já estavam criados, né? E a Ana Luísa era pequenininha. Estava na escola, a mamãe ia buscar a Ana Luísa aqui embaixo, no prédio, porque ela ia na van. Ia e voltava na van. Porque eu já não queria mais que ela fizesse esse trajeto, até por segurança, né? Não tinha nenhuma desconfiança de Alzheimer, mas era o medo de atravessar as ruas. Ela era pequenininha, minha mãe já idosa, então nós colocamos a van e ela ia só buscar no portão. Então, ela tinha poucas responsabilidades, né? Porque a gente sempre teve uma ajudante em casa, então ela tinha poucas responsabilidades. Eu acredito que quando as crianças ainda eram pequenas, eu trabalhava fora, ela tinha mais atividades, então ela se movimentava mais, né? Eu acho que quando eles ficaram adultos e a Ana Luísa na escola, essas coisas, ela começou com uma depressão, né? E ela ficava sentada, vendo televisão. Ela não se comunicava, ficava ali quieta. E eu percebia que acumulava coisas, né, nas gavetinhas das cômodas, nas gavetinhas da penteadeira, né, da mesinha de cabeceira. Era muito papel. Todos os papéis de missa ela amarrava, né? Juntava o bolo de coisas e amarrava e juntava. E ali tinha, entre outras coisas que não tinha nada a ver até ali, sabe? Você começa a perceber que eles guardam coisas que não tá fora do contexto de estar ali naquele lugar, né? Eu leio muito sobre isso, assim. Uma coisa é você não saber onde está a chave do seu carro. A outra coisa é você não saber para que serve aquela chave. Bem colocado. Você está entendendo? Então, eu percebia que, às vezes, eu falava assim, eu estava na cozinha com ela, né? Eu sempre trabalhei e, apesar de ter ajudante, chegava no fim de semana, a mãe ia para a cozinha comigo. Aí eu fazia uma coisa, ela fazia outra. Aí, se ela fosse fazer o arroz, ela falava assim, bota o que aqui? Aí eu falava, mãe, arroz, mamãe, você não sabe fazer arroz? Aí eu esqueci. Eu comecei a perceber que as coisas simples do dia a dia, ela não conseguia mais fazer. Teve um episódio que eu estava trabalhando e ia chegar para almoçar. Então, quando eu saía, dia de domingo, como eu já falei para vocês, eu sou corretora de imóveis, eu deixava já, para não sobrecarregar, eu deixava tudo adiantado. Então, eu ia fazer maionese, aí eu deixei a batata descascada e cortada, a cenoura, os ovos cozidos, a carnezinha, eu fazia muito churrasquinho para botar na churrasqueira elétrica, farofa, eu deixava tudo adiantado. E para ela fazer, o que eu pedi para ela fazer? Cozinhar aqueles legumes, fazer um arroz e misturar a maionese, porque o resto eu já tinha feito. E na hora a gente botava o espetinho. Quando eu cheguei em casa, ela fez um purê de maionese, gente. Ela amassou a batata, amassou a cenoura e botou a maionese. E aquilo, gente, eu não sei. É um choque. Mas a gente não sabe, porque a gente não conhece. Um dos motivos de eu ter criado esse canal, não sabemos, ninguém diz pra gente. A mamãe ia médico periódico, nenhum médico nunca pediu pra eu ir lá falar, sua mãe vamos fazer um exame. Não conhece a gente. Hoje, eu bater o olho no idoso, eu já sei que tem Alzheimer ou não. Pode não ser Alzheimer, mas eu conheço uma demência. Uma demência, sim. Não é? Porque a gente aprende na marra ali, ó. Entendeu? Por isso a importância do canal. Porque a minha intenção foi
essa, mostrar como é que é e mostrar como é que cuida, entendeu? Porque bater de frente, não vou entrar nesse mérito hoje, porque hoje o título, né, Os primeiros sinais. são os primeiros sinais. Mas essa maionese foi o pulo do gato que te levou a considerar que tinha alguma coisa errada? Não foi, não. Eu achei graça. Eu falei, Só ela isso. se confundiu. Mas o que te levou a Então, desconfiar que tinha alguma coisa errada? Então, aí começou assim, eu fiz uma cirurgia e fiquei em casa. Eu tinha que ficar de repouso 15 a 20 dias. E aí eu comecei a observar ela, né? Fui na farmácia com a minha mãe, aí ela comprou um shampoo e não lembro, um hidratante, alguma coisa assim, que dava R$30. Ela pegou 2 notas de 50 e entregou no caixa. Dinheiro. Mesma coisa. Aí eu falei, mamãe, 2 notas de 50, basta uma. Aí a moça do caixa falou assim, a dona Francisca sempre faz isso. Mas aí eu fiquei assim, gente, será que ela não... Você está se confundindo com dinheiro. Mas eu não sabia que era por causa de Alzheimer. Eu pensei que já era idade. A mamãe tá, né? A mamãe tá ficando. Aí, caixa eletrônico, errou a senha várias vezes. Eu tive que mudar. Aí eu criei a senha e eu comecei a cuidar dessa parte. Aí começou a confusão. Eu tava roubando a minha mãe. Gente, a minha mãe foi uma pessoa que nunca precisou, graças a Deus, nunca precisou contribuir com nada dentro de casa. O dinheiro dela era dela, entendeu? E ela gastava com os netos, com as coisinhas dela, né? Dava presente para um, para outro, comprava coisa de revistinha de Avon. Mas eu pensei, e além dela perder, ela estava sendo roubada. Então eu comecei a controlar. O que eu fiz? Eu sacava 200 e dava na carteira dela e sumia esse dinheiro. Ela não sabia onde estava, ela não sabia onde gastava. Assim mesmo. E aí comecei. De repente alguém também passou por isso, tenho certeza, porque é muita coincidência. Exatamente. Nós duas, a mesma situação. Começou a sumir dinheiro, aí eu comecei a controlar. Ela começou a falar para a moça que trabalhava aqui que eu não era flor que se cheire, que eu roubava ela. Entendeu? Escondeu o cartão. Teve uma vez aí, o que aconteceu? Eu movimentava a conta dela e a minha também. Então, às vezes, eu depositava dinheiro meu na conta dela. Então, às vezes, eu precisava do cartão. Olha, eu fui precisar do cartão. Cadê o cartão? Sumiu. Sumiu. Ninguém sabia do cartão. E aí, eu fiquei igual uma louca. Chorei, porque, para mim... Ela estava desconfiando que eu estava roubando ela. Então, para mim, ela estava escondendo de mim o cartão. Eu sou filha única, gente. Sou filha única, minha mãe sempre morou comigo. Eu sempre fiz tudo por ela. Ela nunca precisou comprar uma agulha para dentro de casa. Um grão de arroz, nada. Eu sempre fiz tudo para ela. E aí, de repente, ela esconde o cartão de mim porque eu estou roubando ela. E aí? Eu não maldei, gente, eu chorei, achei que era maldade. Falei, putz, a minha mãe, como assim? Eu sou filha, como a mamãe, que mal agradecida, juro, gente. A gente pensa tudo, não é? Pensa, porque o que aconteceu comigo nesse caso? Foram 2 situações. Minha mãe sempre costurou. E ela gosta de uns vestidinhos soltos dentro de casa. E eu comprei uma máquina portátil e comecei a ajudar. Eu nunca tinha costurado na minha vida. Então eu pegava o molde, fazia, cortava e dava para ela linear, que a gente diz, para depois eu passar na máquina. Só que ela conseguiu fazer uns cortes muito estranhos, juntar peça errada com peça. Mãe, você sempre costurou, tem alguma coisa errada. E por coincidência, eu sempre movimentei o dinheiro dela também com o cartão dela. Até porque quem fazia isso era meu pai. Ela não vai no banco para nada. Eu ia lá, sacava o dinheiro com a senha, tudo mais, pagava as contas. E eu dava também para ela um valor. Para ela comprar as coisas na rua, na farmácia. Ela quer fazer um lanche com as amigas, queria... Isso é problema dela, esse é o seu dinheiro, faça o que você quiser. Eu sumia também, perdi. Ela estava dando... praticamente 100% do que eu dava para ela para organizações religiosas. Ai, minha mãe fez isso também. E aí eu... Não, outro... Gente, olha, vou interromper.
Banco ligando, que inferno, eu mudei o número da conta do meu telefone, porque esses marketing, né, telemarketing, ligavam para minha casa e dizia que minha mãe tinha 30 mil no banco para ela. E ela ficava, minha filha tem 30 mil, eu ganhei, mãe, ninguém ganha nada, mamãe, hein? Isso é para você fazer empréstimo. Eu não sei que raio que fizeram com ela, que ela fez um empréstimo consignado, eu não sei se foi ela, quem foi. Mas ela fez e a gente nunca viu a cor do Não, dinheiro. você tem que ficar de olho. É. Você tem que administrar. Eu vou interromper, gente. Eu vou interromper para fazer o segundo, senão depois não carrega.